O Instituto dos Magistrados do Brasil, que há mais de 40 anos trabalha pela divulgação da cultura nacional, da cultura jurídica principalmente, mas não somente desta, se orgulha de receber hoje o eminente magistrado Paulo Zacarias da Silva, que é juiz de direito lá a gente diz lá em Alagoas, e eu há pouco estava me lembrando da beleza das praias deste estado, mas também não só isso, como dos grandes vultos que emprestaram à pátria e à magistratura também em especial. E nós vamos ter uma conversa aqui a respeito da vida e das realizações e das expectativas do nosso eminente convidado, que é juiz da violência doméstica e familiar contra a mulher, lá da capital do estado de Alagoas, onde também já foi desembargador eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, onde atuou por 2 biênios. Ele esteve nesse cargo até junho de 2020, não é? Então, ele está atualmente presidindo o IMB em Alagoas, e nós agradecemos inicialmente ao querido Paulo por esta fidalguia de receber o IMB para esta conversa que nós colocaremos à disposição dos nossos associados em todo o Brasil. Nós agradecemos e estendemos os nossos cumprimentos a toda a magistratura de Alagoas, que tem sido uma magistratura briosa, que tem deixado um legado de grande relevância para todos nós do Brasil e em especial do IMB. Doutor Paulo Zacarias, com essa alegria que faço questão de expressar, gostaria de ouvir algumas considerações suas a respeito do homem Paulo Zacarias, da sua carreira e das suas atividades num passado recente, né, porque o senhor ainda é jovem, e das suas expectativas na magistratura, e também, se quiser desde já referir-se ao IMB, poderá fazê-lo, porque estamos ansiosos por ouvi-lo. Desembargador Fábio Dutra, inicialmente eu quero registrar o meu regozijo em conversar pessoalmente, virtualmente, com o prezado amigo, presidente do nosso IMB, porque para mim foi assim uma alegria muito grande quando recebi o convite da sua assessoria para a gente tratar desse diálogo, né? Travar esse diálogo na data de hoje. Eu, como o senhor já falou aí, eu sou juiz aqui da capital, da violência doméstica, e estou na magistratura de Alagoas desde de 86, 1986, e já passei assim por várias atividades na magistratura, fui presidente aqui da nossa associação de classe, já colaborei em várias gestões, auxiliando corregedores, auxiliando presidentes, né? E como o senhor destacou aí, eu fui desembargador eleitoral até pouco tempo, até o ano passado, e a minha alegria foi muito grande ser desembargador eleitoral, porque eu fui servidor do TRE. Antes de ser juiz, eu fui servidor do TRE. E voltar anos depois como desembargador, assim, foi uma alegria imensa que eu tive nessa minha experiência profissional. E também eu fui aqui professor, estou aposentado hoje como professor aqui de Direito da nossa faculdade. Eu estou aposentado há 3 anos, né? Mas eu tive assim uma vida acadêmica muito boa, muito ativa, lecionei Introdução ao Direito durante mais de 20 anos, e por questão até de saúde eu tive que me aposentar. Hoje eu estou aposentado como professor, mas na magistratura eu ainda tenho assim, um gásinho a mais para dar, e não vou me aposentar agora, porque se eu me aposentar eu vou ficar sem fazer nada aqui. Somente eu, só moro em casa, eu e minha esposa e uma secretária. Eu tenho 4 filhos, mas os filhos espalhados, né? Eu tenho um filho aqui que é promotor aqui em Alagoas,
é o meu filho mais velho. Eu tenho um filho que é defensor do Maranhão e eu tenho um filho mais novo, meu caçula, ele é diplomata, o Pedro Henrique. E a minha filha mais velha é arquiteta. Então, eu tenho 4 filhos, que são as minhas joias, mas em tudo espalhado, né? Então, se eu me aposentasse, eu não ia ficar fazendo pouca coisa aqui. Aí eu resolvi continuar trabalhando, mas pelo tempo de serviço que eu tenho, já era para estar aposentado. Mas como eu gosto da magistratura, sou juiz por vocação, gosto do que faço, amo a nossa magistratura brasileira, aí eu não me aposentei. E a minha experiência no Instituto do Desembargador Uchoa, o desembargador Dutra, começou com o desembargador Jorge Uchoa. Foi ele que me convidou em 94, quando ele assumiu a presidência do Instituto na primeira vez. Ele nos visitou aqui em Maceió, e na época ele era amigo do nosso presidente de então, desembargador Geraldo Tenório, e eu estava na assessoria desse presidente, e aí ele nos convidou para nos associarmos ao Instituto e me convidou para me tornar o presidente aqui do nosso estado. Eu aceitei com muito prazer, com muito carinho, e estou até hoje, graças à boa vontade dos senhores que foram aí sucedendo o desembargador Uchoa e nos deixando na presidência, né? Que é uma experiência assim extraordinária, pertencer a uma entidade de cunho nacional, que tem uma finalidade tão importante, não é, que de pugnar pela inalterável e o prestígio do Poder Judiciário, é um fórum de debate, de cultura, manter a autoridade dos seus membros e difundir o amor e o respeito à justiça e ao direito. Então, pertencer a uma entidade que tem esses objetivos não deixa de ser uma alegria muito grande para mim e para qualquer magistrado brasileiro que está fazendo parte do rol de membro do IMB. Essa é a minha breve exposição sobre a minha vida e a minha alegria de fazer parte do Instituto. Muito bom, então eu fico feliz de sabê-lo já envolvido com os destinos do IMB de longa data, né? Na verdade, o desembargador Uchoa esteve à frente do IMB e deu o impulso nacional que o Instituto tem hoje, não podemos negar, graças ao seu empenho, ao seu trabalho, à sua preocupação em tornar o IMB uma instituição grande. Nós temos esse portentoso instituto atuando em todos os estados e muito bem representado aí, né, em Alagoas, pelo eminente Paulo Zacarias. A magistratura alagoana, que atividades ela vem desenvolvendo atualmente, nessa época de pandemia? Qual é a sua experiência em relação a esse ano e meio, quase, né? Um pouco mais de um ano, em que nós vivemos um novo normal, né? Nós esperamos um novo normal, mas nós estamos vivendo, tentando trazer uma normalidade que ainda nos assusta, de certo modo, não só pelo aspecto do risco, das proximidades, de lockdown, do fica em casa, do vamos fechar a economia, vamos abri-la, vamos fazer, não é? Como o senhor tem visto esse momento atual? Olhe, desembargador Fábio, o nosso tribunal ele fez aqui uma verdadeira reengenharia tecnológica. Os presidentes do tribunal, tanto o atual como os anteriores, eles investiram muito em tecnologia. E nós temos aqui, os processos aqui são todos virtuais hoje, todas as comarcas, entendeu? Todas as varas, os processos são virtuais. Então, com essa pandemia, a gente teve que dar um grande passo, que é justamente uma coisa que eu não imaginava nunca, de fazer audiências com as partes, cada uma nos seus gabinetes, nas suas casas, entendeu? E o tribunal conseguiu adquirir as ferramentas necessárias para não prejudicar a prestação jurisdicional. O tribunal baixou atos normativos permitindo que nós fizéssemos essas audiências por teleconferência. E hoje, praticamente, eu acho que depois da pandemia vai ficar esse legado, todas as nossas audiências são virtuais, não é? Eu hoje mesmo de manhã fiz 8 audiências virtuais de violência doméstica, não é? Ouvindo as vítimas, ouvindo os réus, as testemunhas, o Ministério Público com suas razões finais e tal. Muitas vezes eu dou a sentença também na hora. Então, o nosso tribunal, ele por ser um tribunal assim considerado de pequeno porte, né, por conta da nossa estrutura, ele deu uma resposta muito positiva nesse período de pandemia.
nós fomos considerados pelo CNJ, dentre os tribunais de pequeno porte, um dos mais produtivos. Os nossos juízes aqui produziram muitas sentenças, muitos despachos, muitas decisões interlocutórias. Os nossos servidores se envolveram também nessa atividade com o seu trabalho remoto, até aumentou a produção do desembargador. O trabalho remoto aumentou a produção de muitos servidores. Aqui é coisa notável isso. Nós hoje preferimos que o servidor fique em casa trabalhando, porque ele tem dado mais para o judiciário do que se tivesse presencialmente lá nas comarcas e nas unidades judiciárias, né? Então, assim, tem sido muito positivo esse gesto do nosso presidente aqui, do nosso tribunal, de permitir o teletrabalho. E eu quero dizer ao senhor que essa pandemia nos forçou a entrarmos de vez, eu acho que sem retorno, na era da tecnologia. E daqui para frente, nós vamos continuar prestando a jurisdição ao povo alagoano da melhor maneira possível. É um tribunal que só tem 15 desembargadores, e nós temos 186 magistrados só aqui no estado de Alagoas, 186. Então, por ser um estado pequeno, né, no território, quase que o penúltimo estado da federação, geograficamente. Nós temos uma população no estado de cerca de 3 bilhões e 300 mil habitantes, no estado todo. A capital é 1 milhão e 300 mil habitantes. Então, por aí o amigo vê que não é difícil administrar uma justiça, apesar dos recursos não serem tanto, mas que dá para fazer o máximo com o mínimo, entendeu? O tribunal tem cumprido bem a sua missão nessa época de pandemia. São palavras que realmente nos animam, porque, embora o senhor tenha dito que o Tribunal de Justiça de Alagoas seja um tribunal de pequeno porte, o nosso Poder Judiciário ele é formado por todos os tribunais de pequeno, de médio e de grande porte. É verdade. Isso é relevante porque, apesar das dificuldades que os tempos nos têm trazido, tudo continua funcionando. E mais, a resposta do Poder Judiciário, e eu me refiro à produtividade, ela tem sido, inclusive, maior, o fato que o senhor ressaltou. Não é? Ressaltou. Agora, eu gostaria de ouvir se o senhor se considerar relevante, o que lhe parece, ou como o senhor faria uma leitura da magistratura nacional em razão digamos assim, da necessidade de uma atuação que beira, às vezes, ao ativismo judicial, então, dos tribunais superiores e, às vezes, até mesmo dos tribunais locais. Então, às vezes, os juízes, desembargadores ou ministros que tomam atitudes que, teoricamente, seriam típicas de outros poderes, né? Ou do executivo ou do legislativo. Como o senhor faria uma leitura em razão dessa pandemia e, após, evidentemente, estudar o seu estado, dos demais estados ou do Judiciário Nacional? Veja bem, desembargador Fábio, nós temos uma Constituição que, como o senhor sabe, nossa Constituição ela foi feita para um Estado brasileiro numa época em que havia muitas expectativas de direitos, não é? Muitas promessas constitucionais. Então, a gente preparou uma Constituição que ainda hoje vive sofrendo emendas. Não é uma Constituição estável, assim, no sentido de não receber muitas modificações. Ela sofre emendas as mais variadas. Então, ela está ainda se adaptando ao nosso modelo constitucional e republicano. Então, o que é que acontece? Nós temos uma sociedade muito demandista, né? Muito demandista, se vai ao judiciário por tudo, não é? Então, se cria um vácuo legislativo que o Congresso não regulamenta tudo, e diante da dinâmica da vida em sociedade, aí acontece, as pessoas vão ao judiciário, aí vão ao judiciário os políticos, né? Os poderes ficam se degladiando entre si,
Aí existe essa concepção de que há um ativismo judicial. Esse ativismo judicial ele é próprio da nossa Constituição, que permite isso, que a divisão dos poderes não estão ainda assim bem delimitadas, né? O que é que compete ao legislativo, em stricto sensu, o que é que compete ao executivo e ao judiciário, isso na escala estadual e na escala federal. Aí acontece que como o judiciário não pode deixar de agir, né, quando ele é provocado, né, nenhuma lesão a direito é passível de ser subtraído do Poder Judiciário, então vai todo mundo ao Judiciário para a questão de saúde. Se nós tivéssemos uma saúde boa no país, não haveria tanta demanda em busca de saúde, de tratamento médico, de hospitais, né, de vacina e de tudo. Quer dizer, se todo mundo cumprisse com seus deveres, não haveria essa busca tão grande ao judiciário que a gente vive num país com tantos processos, não é? Eu acho que o nosso Brasil é o país que tem mais processos no mundo. Não há um país onde tenha tanta demanda, onde um juiz tem tanto processo para julgar, não é? A gente vê que a experiência de outros países não é essa, igual a nossa, não é? Aí criou-se essa questão do ativismo, porque tudo vai para o juiz, tudo vai para o judiciário, para os tribunais. E o tribunal não pode negar a prestar jurisdição. Aí vem essa batalha que se transforma até em questão política, não é? A gente está vendo aí o Supremo dando decisões que desagradam o Executivo acusa o Supremo de ser um partido político, não é? E que é contra o governo, e o Supremo diz que não é, que está cumprindo a sua missão constitucional, e assim vai. Não é? Todo mundo, quando perde uma batalha no Congresso, vai para o Supremo suprir aquela sua batalha que não foi atendida no Congresso, e assim vai, não é? E aí, se nós vamos conviver com isso, eu creio que enquanto não houver um ajuste, né, perfeito nas nossas instituições, entendeu? Com uma Constituição mais enxuta, com as matérias constitucionais realmente sendo deixadas num texto magno, e essas matérias de miúdas para uma lei ordinária, a gente vai conviver com essas questões polêmicas que a sociedade está assistindo no momento, né? E aqui em Alagoas, quando aparecem essas questões envolvendo legislativo e executivo e judiciário, a gente também procura dar a melhor solução dentro dos limites constitucionais, né? Que é a nossa carta, né? E assim é a nossa vida como magistrado, não podemos deixar de julgar, né? Não podemos. Essa é a nossa função. É a nossa missão, Essa é a nossa missão, essa é a nossa obrigação. Exato. Eu acho que realmente é por aí, né? Se estabeleceram que o juiz, quando tiver lei, ele julga. Quando não tiver lei, ele julga com base nas referências que são estabelecidas também pela própria lei, né? Então, se nós temos aí um poder judiciário que institucionalizado num país em que se vai ao judiciário por tantos motivos, né? Há uma dificuldade muito grande de se conciliar, de se estabelecer limites, né? De se resolver problemas. Você vê, não é possível que tantas empresas sejam demandadas diariamente, não é? Pelos consumidores. E as próprias situações, o senhor é de uma vara de violência doméstica e familiar, situações que anteriormente, quando a família era estabelecida sob um outro formato, nós não tínhamos realmente tantos problemas assim, porque, no máximo, se procurava o vigário, se indagava dele, ele passava lá uma carraspana no marido ou na mulher, e a questão muitas vezes se ajustava fora dos espaços forenses. Mas realmente é muito relevante. Nós precisamos e buscamos e esperamos que o país tenha estabilidade jurídica. Pronto. Sem estabilidade jurídica é difícil viver, não é? Exato. Sem saber qual é a lei que será aplicada hoje, qual é a lei que será aplicada amanhã, é difícil fazer planos. E o país vive
no lato sensu considerado, dos planos que faz e, principalmente, planos a longo prazo. Não é? Nós não podemos pensar numa empresa que queira abrir uma agência no país, uma filial, não é? Uma representação, se ela não tiver certeza de que a lei que estabelece, a lei que está vigendo quando da sua instalação, vai estar vigendo daqui a 2, 3, 4, 5, mesmo que haja uma modificação, eu sou meio tradicionalista, meio conservador, então, e eu acho que os demais também pensam assim, porque você não pode pensar só no hoje. A sua vida ela é feita de degraus e de pedaços, mas o hoje realmente ele é fruto de uma preparação para o amanhã. Não é? E nós temos de pensar a longo prazo. É verdade. E aí essa quebra da estabilidade ela faz com que a própria legislação seja desrespeitada sob um influxo, ou sob uma desculpa, ou sob uma justificação de que se está aplicando princípios, não é? E os princípios são muitas vezes fluidos. E como nós poderíamos ter um direito principiológico baseado no entendimento ideológico de cada um dos prolatores. Porque se nós temos juízes de esquerda e de direita e de centro, cada um vai puxar, é uma expressão vulgar, né? A sardinha para a sua brasa, ou a brasa para a sua sardinha. É verdade. Não é? E nós teríamos um direito muito confuso. O senhor falou das emendas, uma Constituição que foi promulgada em 1988, já passamos das 100 mais de 100 emendas. É verdade. Mais de 100 emendas. E como o senhor vê tudo isso, essa dificuldade da estabilização das normas jurídicas, das decisões judiciais, da garantia de que o que se escreve, o que se tem, será permanente, perene, duradouro, mesmo que nós saibamos que tudo na vida muda, mas também não precisa mudar todo dia. Todo dia. Isso né? torna Gostaria muito... de ouvi-lo. O senhor tocou aí nesse ponto da questão da segurança jurídica, que nós precisamos disso, viu? Sem segurança jurídica, nenhum país prospera, nenhuma sociedade fica com as suas estruturas estáveis e tranquilas. Então, a gente precisa de ter essa segurança jurídica. E essa segurança passa pelo texto constitucional. Nós não podemos nos afastar da Constituição. Nós temos que ter uma Constituição que seja a alma, o coração do povo que, através do poder constituinte, escreveu essa carta. Não é? Então, não podemos sair por aí, cada um inventando uma decisão, cada um criando ao seu modo, de acordo com a sua ideologia política, uma decisão. Essa decisão tem que ser solidificada no texto constitucional. Isso aí, para mim, é uma ideia que não podemos fugir. Senão, a gente vai voltar à época do direito livre, né? Dos pensadores franceses, que cada um fazia o direito que vinha na sua cabeça. E não é assim numa sociedade em crescimento, em mutação, não é? Uma sociedade que está cada vez mais se agigantando, crescendo, e a gente não pode deixar que o direito seja algo assim sólido, seguro, né? Eu também comungo dessa ideia do doutor Fábio, desembargador Fábio, de que nós temos que ser um pouco conservador, não é? Mudar é necessário, mas mudar quando houver necessidade de mudança, e não mudar por questões ideológicas, por questões momentâneas, não é? Então, a gente precisa disso, de segurança jurídica, e eu só vejo uma maneira de se manter a segurança é cumprindo a Constituição. Fugindo daí e das normas legais que foram produzidas a partir da Constituição, aí se vira uma verdadeira balbúrdia jurídica, não é? E fica gerando essa insegurança, esse mal-estar e essa malquerença entre os poderes e as instituições, entendeu? E eu caminho por aí. Para mim, é a lei
de um lado e a Constituição na nossa frente. Porque se a gente seguir o que está no nosso caderno constitucional, nós vamos deixar a sociedade mais estabilizada e mais segura. Muito bem, doutor Paulo. Eu sei que eu já estou explorando bastante. Nada, é um prazer, desembargador. Essa nossa conversa está muito agradável. Eu estou gostando muito desse nosso diálogo. Eu acho que é relevante que nós expressemos aquilo que nós temos pensado. E nós somos pensadores. Cada vez que as partes nos submetem questões que lhes parecem e são relevantes e conflitantes, porque se não houvesse conflito, não haveria necessidade da nossa intervenção. Exatamente. Nós, os magistrados, que juramos defender a Constituição e respeitar as leis, não é? Nós que não fazemos as leis são feitas pelos representantes do povo. Exatamente. Claro que a gente sente um desgaste, não é? Porque esse desgaste, eu não sei que tipo de mundo que a gente vive, que a autoridade ela não tem mais um respeito que é relevante, não é? Até no aspecto da liturgia, o respeito que se deve emprestar às autoridades, e não há dúvida quanto a isso. Então, a gente vê um Congresso desgastado, um Supremo desgastado, um Judiciário desgastado, um Legislativo e um Executivo também desgastado, e eu não vou indagar ao senhor, eu acho que seria maldade da minha parte pedir uma solução para esse problema. Mas eu vou pedir uma análise de como nós poderíamos ter um Supremo, suponhamos, então, por uma tarefa de argumentação e de pensamento, que o nosso Supremo não seja bom. Como melhorar o nosso Supremo? Qual seria o caminho, tanto da seleção, quanto da forma de acesso, que também estaria ligado à seleção, das exigências que poderiam ser feitas, se seria melhor que nós tivéssemos todos os membros do Supremo oriundos do Poder Judiciário, não é? Todos de carreira, com as experiências que nos exigem no primeiro grau, lá junto do jurisdicionado, resolvendo problemas pequenos, depois problemas médios nas entrâncias mais complexas, depois nas varas especializadas, depois no chamado desembargo, para que se desague nos tribunais superiores até o excelso pretório. Lhe passa pela cabeça alguma forma de contribuição, pelo menos da expressão daquilo que lhe parece relevante para melhorar o Poder Judiciário a partir da sua cúpula? Olha, desembargador Fábio Dutra, o senhor tocou aí no ponto que eu tenho um pensamento igualzinho ao que o senhor tocou aí. Eu não aprovaria nunca esse modelo de seleção dos ministros atuais, desses atuais ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse modelo já está mostrando, já mostrou há bastante tempo que não é o modelo ideal, não é? Essa escolha política veja bem, da cúpula do Poder Judiciário, né? É convocado uma pessoa que não tem experiência nenhuma na magistratura e vai revisar decisões dos magistrados, decisões dos tribunais, pessoas que, apesar da Constituição exigir notável saber jurídico e reputação ilibada, né? Com todo respeito, nem todos ali preenchem esses requisitos, não é? Infelizmente. É lamentável isso a gente dizer, não é? Então, eu só vejo uma maneira de melhorar, de deixar aquele tribunal mais técnico, é passando justamente por essa carreira que os magistrados têm. Veja bem, o senhor está com 33 anos na magistratura, né? Então, veja, o senhor já passou pela primeira entrância, né? Pela segunda, passou pela comarca do interior, vivenciou todas as agruras, as vicissitudes de um magistrado e chegou ao tribunal, não é? E
tem uma visão de mundo totalmente diferente de quem nunca advogou, nunca, não foi magistrado, não foi promotor, não foi procurador, não foi nada. Então, a pessoa já vai caindo de paraquedas na cúpula do Supremo. Isso não vai dar certo em lugar nenhum. Eu acho que o critério certo, correto, seria escolher dentre os membros do Poder Judiciário. Deveria ser um prêmio, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal deveria ser um prêmio para os magistrados que estão nas cúpulas dos tribunais estaduais, dos tribunais federais, né, que já passaram pela experiência do concurso, que passaram pelas, como eu disse, pelas agruras da magistratura, que sentem a alma das pessoas nos seus julgamentos, não é? Então, a melhor maneira que eu vejo assim de qualificar o Supremo é esse critério de escolha. Escolher desembargadores dos tribunais estaduais e tribunais federais. E não esse critério atual que está aprovado, que é um critério falido, que só gera insatisfação na sociedade e nos operadores do direito. São cada decisão, né, que são proferidas lá que causa espanto na classe jurídica do país, né? Tratam muitas vezes os nossos juristas, os nossos professores e os advogados como se fossem pessoas que não conhecessem o sistema jurídico do país, né? Com as decisões que ali são proferidas, totalmente ao arrepio da Constituição e criada unicamente no cérebro de cada um. Então, eu só vejo uma maneira assim, desembargador Fábio, de melhorar a nossa seleção de ministros através de critério técnico. Pessoas comprovadamente experientes e com aqueles requisitos que nós nos referimos, entendeu? Sem deixar margem de dúvida para a sociedade brasileira. Eu creio que seria assim um grande ganho para o Supremo se isso acontecesse. Agora, como a gente sabe, tudo isso aí passa pela Constituição, né? Foi a Constituição que foi feita assim, que permite esse tipo de absurdo, né? De colocar no Supremo uma pessoa que o Brasil sabe que no concurso de juiz perdeu, não é? Como é que a pessoa perde no concurso de magistrado e depois vai ser o magistrado supremo do país? Olha que incongruência, que contradição, né? Isso gera realmente uma insatisfação social muito grande e por isso que nós temos, assim, infelizmente, o descrédito, não é, do Poder Judiciário quando a cúpula não dá o bom exemplo. Essa é a minha visão, entendeu? Agradeço, doutor Paulo, por essa conversa agradável, por esses posicionamentos que foram feitos por Vossa Excelência, e tenho certeza que os associados do IMB farão uma reflexão, poderão fazê-la a partir de agora, e muitos já a vêm fazendo há tempos, e que nós possamos também contribuir para que o Poder Legislativo deflagre um processo de alteração constitucional, quem sabe adote esse critério, né? Na cúpula do Ministério Público também estarão promotores, oriundos das suas carreiras. Na cúpula do Judiciário estarão magistrados que também exerceram essa carreira e foram provados, não é, aptos a integrarem a mais alta corte do país. Da mesma forma, nas procuradorias, da mesma forma, na defensoria, em todas as instituições, é preciso que o critério técnico seja também privilegiado. E olha que eu não falo isso em causa própria, eu já passei do tempo, eu tenho 65 anos, não aspiro mais nada, mas eu acho que nós poderíamos contribuir, e ainda digo mais, sem perseguir ou sem levar em consideração esses que aí estão. De forma alguma. Que se decidisse para os próximos, não é? Para os próximos que viessem a ingressar, porque o ministro do Supremo não pode ser um defensor de uma determinada ideologia. Ele não pode agir no interesse de um determinado cidadão, de uma determinada pessoa, seja ela o presidente da República, seja ela quem for.
ele tem de decidir juridicamente, baseado na Carta Magna, e, se possível, também fazendo apenas o controle da constitucionalidade. Os Correto. demais julgamentos podem ficar por conta dos juízes de primeiro e segundo grau, porque, como está, praticamente é impossível que um país consiga ser respeitado por ele mesmo e pelos demais países que veem que um juiz condena em primeiro grau é a mesma coisa que nada. O Isso. juiz de segundo grau condena é a mesma coisa que nada. Um tribunal, não é, que quase seria uma terceira instância, decide e mesma coisa que nada. E o quarto grau, que seria apenas um órgão que tecnicamente deveria estar voltado ao controle da constitucionalidade específica, decide tudo, julga tudo, interfere em tudo, e a Anula tudo, gente já pensou? anula tudo, É. e isso é realmente algo muito grave e algo muito prejudicial. Considerações finais, uma mensagem à magistratura brasileira, né, em todos esses estados, em todos esses tribunais, sejam eles de pequeno, de médio, de grande porte, sejam eles magistrados de carreira ou magistrados que tenham sido chegado aos postos que hoje ocupam, tanto nos tribunais quanto nos tribunais superiores, nos tribunais estaduais ou nos tribunais regionais ou nos tribunais superiores, através do processo que hoje está vigendo. Nós os respeitamos muito. Nós não fazemos distinção entre juízes e juízes. Isso. Mas gostaríamos que o senhor desse uma mensagem a todos os nossos associados e a todos aqueles que pudessem chegar a esse vídeo, né, estivessem assistindo. Daqui para frente, nós não sabemos quantos estarão preocupados com esse tema. Desembargador Dutra, a minha mensagem a todos os membros do Instituto e aos demais magistrados brasileiros é que nós, que somos juízes de carreira, que somos juízes vocacionados, continuemos servindo ao Brasil e aos brasileiros, assegurando a todos, indistintamente, os direitos fundamentais consagrados na Constituição da República, promovendo a paz, diminuindo as desigualdades sociais e regionais e lutando permanentemente pelo progresso do Brasil. É isso que eu espero que todos os magistrados do Brasil façam na sua carreira, no seu mistério diário de dar a cada um o que é seu. Se a gente fizer isso, todos unidos em prol dos interesses maiores da sociedade, que nos procura buscando uma solução para o seu direito que foi violado, nós estaremos dando uma grande contribuição ao nosso país, aos brasileiros e tornando a nossa sociedade mais justa e fraterna. Essa é a minha mensagem, o meu desejo para todos os associados e juízes do Brasil. Muito obrigado, Dr. Paulo Zacarias da Silva, eminente magistrado no grande, embora pequeno, Tribunal de Justiça de Alagoas, por esta conversa tão agradável, e eu reitero a minha gratidão por tê-lo conosco nesta tarde. O IMB agradece e expressa a todos os magistrados alagoanos seu orgulho de tê-los como associados. E espera que o IMB Alagoas possa trazer ideias, propor eventos, sugerir encontros, virtuais ou não. Nós fizemos recentemente um encontro de literatura, e nós trouxemos obras literárias de vários estados, e nós ainda contamos, né, realizar outros nos próximos tempos, né, que sejam eles, esperamos, presenciais, para que a gente possa ainda tocar nos livros, né? Isso. Mas, se não for, que sejam encontros virtuais para apresentar aos nossos associados a produção literária, intelectual, seja na área jurídica ou seja na área
da literatura simples, de todos os tipos, né? E simples não é um demérito, pelo contrário, isso reafirma que nós pensamos, e eu reitero, então, a gratidão e a esperança de que nós estreitemos os laços que nos unem, Alagoas e Brasil. Alagoas pelo seu Instituto Estadual e pela sua representação estadual, e Brasil pelo nosso IMB nacional. Muito obrigado, um grande abraço e satisfação. Outro, Ibadu. Muito obrigado pela oportunidade de falar com o senhor, com a sua equipe, entendeu? Com todos os nossos colegas associados. Deixo para todos um grande abraço. Tudo bem. A todos os nossos associados também, a todos que nos estão assistindo, muito obrigado e um forte abraço a todos.